Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Com você, meu irmão. Amém, glória a Deus. Obrigado, viu? Boa noite, a paz de Jesus e o amor de Maria esteja no seu coração, irmão e irmã. Meu nome é João Batista, sou casado, tenho 3 filhas, 2 netos e um está prestes a chegar aí, final de abril, a maio, já está começo de maio, já está chegando, o Mateus, né? Graças a Deus, eu hoje não estou em São Paulo mais, né? Hoje a minha paróquia é Nossa Senhora das Graças, aqui na Baixada Santista, na Praia Grande. Nosso pároco é o Padre Thomas. Estou aqui há pouco tempo, 3 meses só, né? Minha ex-paróquia era Santa Rita de Cássia, do Padre Jaime, né? Região Brasilândia. Agora estou aqui se não me falha a memória, acho que é Diocese de Santos aqui, né? E hoje o Senhor me chama. Mas antes de mais nada, eu queria desejar uma feliz Páscoa a você. Porque Jesus ressuscitou, ele vive verdadeiramente, está no meio de nós. Então, nós não podemos, esse evento que aconteceu no domingo, ele é tão importante para nós que nós não devemos esquecer que nós estamos na oitava, tem 8 dias, tão grande que tem que ser em 8 dias comemorado essa Páscoa do Senhor, né? Então, eu gostaria de desejar a você uma feliz Páscoa, uma santa e abençoada Páscoa. Amém? E interessante que hoje o Senhor nos coloca, ele vem dizer que ele é a esperança daqueles que o temem. Esse é o tema que foi passado para nós, está em Eclesiástico 34, no versículo 14 até o 20, nós vamos refletir. E aí o Senhor me tocou no meu coração, inclusive lendo a palavra de Deus. Vamos substituir isso aí, esse tema vai ser assim: o Senhor é a esperança dos que o amam. Amam. Porque quando fala do que os temem, a gente pensa assim, temor, aí já lembra ter medo de Deus, e não é isso. Temor de Deus é não querer desapontá-lo, é não trair a confiança que ele deposita em nós todos os dias. Isso é não é aquele ter medo de Deus, eu fui criado assim, e depois eu fui tirando isso do meu coração, lógico, né, que a gente era criança, o pai não tinha tanto discernimento ainda, depois a gente cresce e acaba deixando isso de lado e entendendo o que é isso. Não faz isso senão Deus castiga. Não é isso, Deus não castiga. São João fala que Deus é amor, e é isso, a palavra de Deus, o evangelista fala isso, o discípulo amado, né, ele fala isso, Deus é amor. Então, vamos trocar aí, o tema o Senhor é a esperança dos que o temem. E o Senhor eu estava orando, o Senhor já me colocou algo muito forte, 2 perguntas que eu vou colocar para a gente refletir, e depois, em cima da palavra de Deus, a palavra vai tocar ao seu coração e você vai ter a resposta que Deus vai tocar no seu coração. Amém? E então o Senhor colocou a primeira pergunta: você consegue imaginar para que direção os olhos do Senhor estão voltados neste exato momento? Vou repetir. Você consegue imaginar para que direção os olhos do Senhor estão voltados neste momento? Essa é a primeira pergunta, para você refletir. A segunda: quem exatamente está chamando a atenção dos olhos do Senhor neste exato momento? Quem está chamando a atenção dos olhos do Senhor neste exato momento? É só para a gente refletir. Pegue a palavra de Deus, está no livro do Eclesiástico, no capítulo 34, versículo dos 14 até o 20. Nós vamos refletir só essa perícope, esse trecho da palavra de Deus. Então, o Senhor tem pressa para proclamar, eu quero proclamar a você, tá bom? E a todos nós e no meu coração também. O espírito daqueles que temem a Deus será procurado. Isso em grego quer dizer viverá. Viu?
será abençoado quando Deus olhar para eles. Com efeito, sua esperança está posta naquele que o salva. E os olhos de Deus estão voltados para aqueles que o amam. Aquele que teme o Senhor não tremerá, de nada terá medo, pois o próprio Senhor é a sua esperança. Feliz a alma do que teme o Senhor. Para quem olha ela e quem é a sua força, os olhos do Senhor estão voltados para aquele que o temem. Ele é um poderoso protetor, um sólido apoio, um abrigo contra o calor, uma tela contra o ardor do meio-dia, ou seja, uma sombra contra o ardor do meio-dia, um sustentáculo contra os choques, um amparo contra a queda. Ele eleva a alma, ilumina os olhos, dá saúde, vida e bênção. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Que as palavras do Senhor possam curar todos os nossos pecados nesta noite. Amado e amada de Deus, o Senhor fez essas duas perguntas e a palavra proclamada foi proclamada para responder aos nossos corações. E eu gostaria de você refletisse também quantas coisas maravilhosas o Senhor tem realizado em nossas vidas, na vida daqueles que o amam, daqueles que temem a Ele, o Senhor, daqueles que o respeitam, daquele que procura viver os seus ensinamentos, a sua doutrina, a sua palavra, vamos dizer assim, né? Doutrina é outra coisa. Então, quantas maravilhas Ele tem feito em nossas vidas. Ele tem dado-nos proteção, como diz a palavra de Deus aqui. É isso. Ele é um poderoso protetor. E um detalhe importante, só para a gente refletir isso, dizem os grandes teólogos, né, os antigos teólogos, dizem que quando se repete uma frase na palavra de Deus, no mesmo trecho, no mesmo, assim, capítulo, né, ela é muito importante, é para saltar os olhos, é para como se fosse assim, passar um negrito na palavra que fica. E inclusive ele repete no versículo 15, ele diz isso, e os olhos de Deus estão voltados para aqueles que o amam. E ele diz também no 19, e os olhos do Senhor estão voltados para aqueles que o temem. Então os olhos do Senhor estão sobre cada um de nós. Cada um de nós. Esse protetor, essas maravilhas que ele tem dado. E olha o que fala o versículo, daí nós vamos pegar o versículo 19b, a partir do versículo 19b, ele é um poderoso protetor, ou seja, ele nos dá proteção, ele nos defende. Quantos livramentos ele tem realizado em nossa vida? Você já imaginou isso? Quantos livramentos ele tem realizado na vida da nossa família, nos nossos entes queridos, naqueles que a gente ama, que a gente tem um zelo maior, um amor maior. Quantos livramentos, quantas proteções o Senhor tem colocado sobre o nosso teto? Como diz o Salmo, né? Salmo 90, nenhuma flecha vai te atingir, não vai chegar nenhum mal à sua tenda, nada vai atingir a sua tenda, e não vai, porque você tem o Senhor em seu coração, você teme ao Senhor, você ama a Deus, você procura viver os seus ensinamentos, ou pelo menos se esforça para viver, e Deus já vê isso. Você se abre à ação do Espírito Santo. Foi até interessante o Salmo que veio também, foi maravilhoso o Salmo, né? O Salmo foi muito forte, o Salmo 32 foi para ratificar mesmo, confirmar, corroborar o que foi proclamado e que está sendo proclamado no Eclesiástico 34, é uma confirmação. E ele, além de ser esta proteção, ele te sustenta, irmão. Olha que continua aí no versículo 19b.
Ele fala um sólido apoio. Além de ser protetor, ele é um sólido apoio, ele sustenta. Quando nos apoiamos nele, nunca nos falta o chão. Você pode estar vivendo uma situação, eu já vivi uma situação, de que, poxa vida, fui surpreendido por um problema, por uma dificuldade, não tenho nem chão. Você pode ter falado isso em nome de Jesus. A esperança que você tem é no Senhor, e a esperança não engana. Então você teme ao Senhor, você ama o Senhor é a tua esperança. Então você não deve, você nunca, jamais vai ficar sem o chão, porque você tem nosso Senhor Jesus Cristo, que é a esperança nossa, é o Salvador, é esse que ressuscitou, está vivo, está e habita dentro de nós através do seu Santo Espírito, irmãos. Então ele é o nosso sustentáculo. A gente não, nas dificuldades, a gente não vai ficar sem chão. Nós teremos na onde nos sustentar. Ele é o nosso abrigo, né? Diz seguindo aí o versículo 19, um abrigo contra o calor, um abrigo contra as tempestades da vida. As tempestades, que é aquelas que ainda levam a nossa fé, acabamos fragilizando a nossa fé, acabam minimizando a nossa fé. Foi proclamado isso, a gente não confiar, né? O irmão proclamou, falando sobre a criação. Então, a gente acaba desconfiando de Deus, desconfiando dessa esperança. Eu estou esperando, sabe? Mas é daquele jeito. O Senhor está tocando no meu coração, está me tocando com a palavra de Deus, voltando, né? Esse Eclesiástico 2. Espera no Senhor, sofre as demoras de Deus. Eu tenho muitos testemunhos disso que eu vivenciei. Hoje eu estou morando aqui na praia, sabe? Tantas dificuldades que eu passei nesse período, mas eu esperei. Eu esperei naquele que não falha, naquele que não engana. Então, amado e amada de Deus. Então, ele é esse é nosso abrigo, né? Nas tempestades da vida, a gente não vai perder a fé, não. E olha, seguindo aí, contra os choques, né? Um amparo contra as quedas. Diz aí, ele é a sombra, sabe? Nós não vamos desfalecer. Nós não vamos desfalecer. Ele nos fortalece. Muitas vezes a gente fala assim, estou pensando em desistir, está difícil. Eu estou nesse período, né? A humanidade está vivendo esse momento. Eu falei isso para o meu pároco, lá quando eu estava no São Paulo, aí em São Paulo, e eu falei para ele, eu falei assim, poxa, a gente está tão assim, né? Tão dificuldade. A gente está vivendo uma provação, o católico está vivendo uma prova, o cristão, de um modo geral, está vivendo uma prova muito grande com esse isolamento, com essa pandemia, né? Mas aí o Senhor que nos fortalece. É aí que ele vem, essa sombra. Nós não vamos desfalecer no caminho, porque no caminho que nós escolhemos, foi até confirmado falando sobre este caminho, esse caminho é fundamentado, ele é fundamentado na pedra angular. A pedra que os pedreiros rejeitaram é a pedra angular. É o Senhor que nos sustenta. É o Senhor que nos sustenta. Então, o que eu quero partilhar, o último item é o socorro, né, que vem falando sobre isso, né? Ele é o socorro para nas horas que a gente cai. Ele pega-nos com a mão, assim. Quando a gente cai, abençoado de Deus, a gente pode contar com a mão protetora do Senhor. Quem me segurou, aquela música do Nelsinho Corrêa, o Senhor até tocou no meu coração agora. Quem me segurou foi Deus com seu amor de Pai. Nossa, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos dá aquele socorro nas quedas. Como diz o salmista no Salmo 120, né? Olho para os montes, né? Para os montes levanto os olhos, de onde virá o meu socorro? O meu socorro virá do Senhor. É Ele que nos socorre, irmão. Eu tenho vivenciado isso. Desde o dia 17 de março do ano passado, eu tenho vivenciado isso.
Eu tenho vivenciado isso. Então, o Senhor, esse Senhor que nos faz todas essas coisas, e aí o Senhor foi falando, né? Diante de todas essas coisas, dessas graças que o Senhor realiza, dessas proteções, desses livramentos, dessas curas do coração, cura de falta de perdão, de tudo isso, o Senhor ainda nos dá o Espírito Santo. Ele nos concede a graça de poder receber dentro de nós, caminhar conosco dia e noite, 24 horas, o Santo Espírito, o Paráclito, o ajudador, o auxiliador, esse que nos, todas horas, toda hora que a gente é só clamar, vem Espírito Santo, ele faz, tem a efusão, ele transborda em nosso coração, transborda em nosso ser, e eleva a nossa alma, como diz a palavra de Deus aí, né? Olha que gostoso. Versículo 20b. Ele eleva a alma, ilumina os olhos da saúde, da vida, da bênção. Esse é o Deus que a gente está aqui proclamando, irmãos. Ele nos ama. E ele nos ama e nos deu o seu Santo Espírito. Porque a esperança não engana, como diz, né, na palavra de Deus, o Senhor falando lá na carta de São Paulo aos Romanos 5:5. É verdade. Ele nos fala que a esperança não engana. O Espírito do Senhor foi derramado, né? Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações através do Espírito Santo que nos foi dado. Olha que coisa linda! Isso é a prova do amor de Deus. Deus se fez, Deus quis habitar dentro de nós, irmãos. O Senhor ressuscitou, o Senhor foi ao Pai. É necessário que eu vá para que o Paráclito venha. A gente não, agora nós estamos vivenciando isso. E logo, logo nós vamos vivenciar liturgicamente o Pentecostes, né? Dia maravilhoso da vinda do Espírito Santo no Senado. Então, abençoado de Deus, é a maior graça. E ele eleva a nossa alma. Não eleva o João Batista, não eleva, né, o Simval, não eleva ninguém. Eleva a nossa alma, é algo de dentro, é algo muito maior, muito sublime, muito divino. Ele ilumina os olhos. Nós olhamos com olhos espirituais. A partir do momento que nós clamamos esse Espírito Santo, diante das dificuldades, da falta de chão, da falta de perdão, do isolamento social, da solidão, diante da doença, diante de tudo isso, irmãos, nós clamamos o Espírito Santo. Ele ilumina os olhos para que a gente veja com os olhos de Deus, olhos divinos, olhos ungidos pelo Espírito Santo que habita em nós. Não olhos de murmuração, que é um louvor ao encadido. Louvar a Deus nas dificuldades. Eu tenho passado tantas dificuldades. Ele nos dá saúde, né? Ele nos dá saúde, ele nos dá vida, né? Deus amou tanto o homem, diz lá em São João 3,16, né? Que deu seu Filho único para que todo que nele crê tenha vida plena, vida eterna. Amados e amadas de Deus, essa é a esperança que a gente confia, essa é a esperança que a gente não é traído, essa é a esperança de que vai acontecer, de acontece, de tudo aquilo que acontece, tudo que ele prometeu, ele não deixa faltar. E, além de tudo, para finalizar, ele dá a bênção que não pode ser tirada. A bênção não pode ser tirada, bênção dada não dá para tirar mais. Viu, bênção de Deus? Então, creia abençoado. Espera no Senhor, sofre as demoras de Deus. Acredite, isso vai passar. Eu falo para todo mundo isso. Isso vai passar. Os problemas que eu tinha o ano passado já passaram. E eu estou aqui. Graças a Deus, pela graça do Deus Altíssimo, eu estou aqui. Você que está sozinha hoje ou sozinho, se achando isolado, solitário,
Você que está com medo de morrer, o Senhor colocou isso no meu coração. Você que está com medo da morte. Nós temos um que venceu a morte, irmãos. Porque procura entre os mortos aquele que está vivo, disse o Senhor. Ele ressuscitou e está no meio de nós. Ele ressuscitou e está no meio de nós. Todas as vezes que você sentir que não está sem chão, todas as vezes que você sentir que eu não dou conta, eu morei em Poços de Caldas, o mineiro de Poços de Caldas fala muito isso, eu não dou conta não, não dou conta não, dá conta, você sozinho não dá, mas com o Espírito Santo, com a presença divina, do Santo Consolador, Santo Ajudador, Santo Paráclito, aquele que te ajuda, o auxiliador, com certeza você dá conta. Dá conta para um dia. A vida eterna começa aqui, viu? Para um dia estar diante daquele. E tudo pode. A esperança daqueles que temem a ele. E eu vou corrigir. A esperança daqueles que o amam. Ele é a esperança. O Senhor é a esperança daqueles que o amam. Não perca tempo. Não perca tempo. Deposite a sua esperança nele. Amém, abençoado? Glória a Deus. Vamos rezar? Vamos pedir ao Espírito Santo, esse Santo Consolador, que a graça do Senhor possa vir em socorro às nossas misérias, à nossa concupiscência. Que a graça do Senhor venha e traga fortaleza para nós. Traga sabedoria. Traga os 7 dons, né? Traga ciência. Traga piedade. E, principalmente, o Pai de todos os dons, temor a Deus. Sem esse temor a Deus, nada, nenhum outro dom você vai ter condições. Esse é o principal. Temor a Deus. Não é ter medo de Deus. É ter amor a Deus. Ter receio de desapontá-lo. Porque ele foi 100%. Ele passou pela cruz. Por você e por mim. Por amor a você e por amor a mim. Então vamos dar o nosso 100% da nossa miséria. Eu costumo dizer que a gente tem que dar 100% da nossa pobreza, da nossa miséria. Essa é uma miséria, mas dá 100% já está bom demais. Amém? Glória a Deus. Vamos rezar. Cris, você está aí para a gente cantar um pouquinho e rezar? Que a graça de Deus possa vir de encontro à nossa miséria neste momento. E tudo aquilo que o Senhor colocou no nosso coração através da sua santa palavra. Eu convido você a dar um beijo na santa palavra de Deus. Dá um beijo porque você está beijando o rosto de Jesus. O verbo se fez carne, ele é o verbo. Ele é a Torá, ele é a palavra de Deus. Viu? O Emanuel. Jesus ressuscitou verdadeiramente, aleluia! Proclame isso, em nome de Jesus, com toda a autoridade. Vamos rezar. Senhor Deus Todo-Poderoso, vem Espírito Santo sobre a nossa vida nesta noite, Senhor. Venha tocar os corações aflitos, os corações com receios, os corações com medo, Senhor. Os corações com falta de perdão, os corações desiludidos, os corações receiosos, os corações ansiosos para tomar essa vacina, os ansiosos, repletos de ansiedade, porque ficam os corações também estão envolvidos comendo direto com ansiedade por causa deste isolamento, estão solitários, estão depositando toda essa angústia, todo esse... Que o Senhor Deus seja a cura para esses corações, que o Espírito Santo vá alcançar cada coração neste momento.
Que o Espírito Santo vá tocar neste momento. Espírito Santo de Deus, Santo Consolador, Santo Paráclito. Vá tocar, Senhor Deus, eu te peço humildemente. Toca, Senhor, naquele coração que está solitário, naquela senhora, naquele rapaz que está desempregado, naquele rapaz que o emprego dele fechou, aquele rapaz que faliu os seus empreendimentos. Espírito Santo, vai lá, Senhor. Dê criatividade, dê prosperidade para ele, para que ele possa reconstruir tudo aquilo, mas fundamentado na sua vontade, porque a esperança é fundamentada no Senhor, que a esperança é fundamentada agora, neste momento, Senhor, em Ti que nos ama, porque a esperança não engana, o Senhor é a nossa esperança. O Senhor é a nossa esperança, Senhor. Que a Tua grandeza venha agora, Senhor, nos cobrir, nos ungir com a Sua grandiosidade. Venha nos libertar de todo mal. Venha libertar o nosso Estado, venha libertar o nosso país, venha tocar na toda a humanidade, Senhor Deus, nos corações aflitos, nas pessoas de idade que estão sozinhas agora, Senhor. Que Deus toque no coração de cada uma delas, de cada um dos irmãos, das irmãs, de todos os abençoados, que eles possam acreditar verdadeiramente que Jesus Cristo ressuscitou e está no meio de nós através do seu Santo Espírito. Glória a Deus, aleluia. Glória. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que você tenha uma feliz Páscoa, viu, abençoado? Uma feliz 8ª de Páscoa. Amém. Obrigado, irmão João. E quando você estava falando, né? E lógico, nós temos que ter essa nossa canção para nos ajudar, para irrigar, né? Unicamente essa terra que já foi fecundada. Que possamos pedir a Deus, com uma das palavras que você leu, que foi Romanos 5, possamos cantar isso, né? Cantarmos essa passagem, que nos dê essa convicção de que a esperança em Deus nunca nos engana. O sofrimento produz paciência, que prova a fidelidade e gera esperança, e a esperança não engana.